Paulo, uma das questões que mais me chamaram a atenção nessa história toda é que em algum momento ele precisou romper também esse cordão familiar, essa ligação com a família. E como que ficou essa relação depois que ele fez essa escolha? Ele é filho de um dos criadores, de um dos fundadores, uma pessoa que tem uma relação de plantio mesmo do Hamas, né? De cultivar esse grupo terrorista. E a partir desse momento, de que forma que essas relações se desfizeram? Bom, Evandro, ele não fala com o pai dele há 12 anos. Puxa vida. Ele me relatou. 12 anos aí sem nenhum tipo de comunicação com o pai. E eu fiquei impressionado com uma frase que ele diz quando eu pergunto para ele justamente se ele achava que o pai dele deveria morrer por tudo que fez. E a resposta dele foi sim, foi positiva, dizendo o seguinte: olha, eu prefiro que o meu pai morra do que pessoas inocentes percam as suas vidas. Algo chocante, assim, muito forte a gente ouvir isso numa relação de pai para filho, né? Eu que sou pai, enfim, é muito, muito, muito forte. Você também. É um negócio que, enfim, impacta. E ele fala isso com muita calma? Ele fala com muita, eu não diria calma, talvez o adjetivo que eu poderia encontrar é serenidade. Ele fala com uma serenidade, assim, ele fala com uma certeza que me impressionou. Ou seja, já existe um pacto para ele sobre essa história. Eu acredito que a história internamente, pessoalmente, já esteja absolutamente resolvida e seja uma página virada. E aí eu ainda faço um questionamento a ele, perguntando se ele encontrasse o pai dele hoje, o que ele diria para o pai, né? E ele claramente tem uma visão de que, olha, eu tenho que trazer o cristianismo para dentro dessa história. E aí ele vem com todo o legado cristão, ele vem com a questão do perdão, ele vem com, enfim, é espetacular essa parte. Essa é uma das melhores partes da entrevista, quando a gente pergunta justamente sobre essa relação mais pessoal, né? Porque a gente abordou muito a questão das entidades políticas, posicionamento do governo brasileiro, manifestações do Hamas, funcionamento do grupo e tal, mas querendo ou não, um pai e um filho. Sim. Antes de qualquer coisa, é uma relação de um pai e de um filho. Enfim, vocês precisam assistir. E rapidamente, uma curiosidade. Durante a palestra e durante a conversa, ele guarda esse relato da relação para que momento? Ou seja, se cria realmente uma atmosfera de curiosidade, de expectativa para que as pessoas possam saber o que aconteceu entre ele e o próprio pai? Sim, ele guarda para o final da palestra. É claramente também um caminho que ele segue do ponto de vista da comunicação, de chegar no final aí da palestra com mais densidade pessoal para, obviamente, as pessoas também terem algum tipo de aderência ali, né? E, Paulo, rapidamente, ele também menciona que não teve mais nenhuma relação com qualquer pessoa do território palestino desde que ele fez essa escolha. Isso. E ele claramente também, Evandro, se coloca fora do processo, né? Se coloca ao lado de Israel de todas as formas, se coloca como um cristão ali. Então, há a transformação completa de uma figura que nasceu onde nasceu, cresceu onde cresceu, fez o que fez, viu o que viu, para uma figura mais pró-Israel, pró-Ocidente e muito pró-Estados Unidos também. Bom, esse é o trecho que a gente vai acompanhar a partir de agora. Vamos lá. Mossab, me fale mais do seu pai. Você não fala com ele há quanto tempo? Já faz 12 anos agora. Nossa, 12 anos. Eu sei que é difícil para você responder isso, mas você acha que ele merecia morrer? Como Jesus Cristo diz, aqueles que governam pela espada devem morrer pela espada. Meu pai, claro que o humano, a criança dentro de mim, e a memória da criança que olhava para o pai, é muito difícil dizer isso. Mas o meu pai é responsável por uma organização terrorista que envia homens-bomba, que é responsável pela morte de milhares. E eu pergunto, por que você está na linha de trás? Se você é um líder corajoso, eu sei que ele é corajoso, por que você não está na linha de frente? Porque outros vão e morrem em nome da causa, mas você fica sob segurança. Sim, ele passou muitos anos em uma prisão em Israel. Ele sofreu muito por causa dele. Mas homens com integridade, guerreiros de verdade, estão na linha de frente. As escolhas que ele fez na vida dele, ele é responsável por elas. Eu não posso ser responsável por isso.
Tentei salvar a vida dele muitas e muitas vezes, porque essa era a minha responsabilidade com meu pai. Fiz isso por 10 anos, tentando salvá-lo de si mesmo. Por quanto tempo posso tentar salvá-lo e salvar outros milhares que vão atrás de ajuda? Ele me crucificou por tentar salvar a vida dele. Essa foi a minha recompensa. Quando eu disse que salvei a vida dele por 10 anos, que falei que estava fazendo tudo para salvar a vida dele, sabe qual foi a recompensa que eu tive? No dia seguinte, ele falou: "Você não é meu filho e eu não sei quem você é." Isso tudo por quê? Pelo status, pelo fato de que ele não podia controlar o próprio ego. Essa foi a própria escolha dele, de me deserdar. E o povo palestino? Eu não estava lá destruindo a sociedade palestina. Eu estava lá tentando salvar a região da loucura por 10 anos, vendo a crueldade e brutalidade humana. Ondas e ondas de ataques suicidas tentando parar isso. E o que aconteceu depois? A razão virou, de repente, traição. Por mais que as pessoas queiram ver a verdade invertida, do jeito que eles queiram, e continuar em negação, eu não vou ser crucificado 1 milhão de vezes. Pense em todos os cristãos que conhece. Depois da crucificação, houve apenas a ressurreição. A crucificação não veio depois da ressurreição. Simples assim. Primeiro ocorreu a crucificação, seguida da ressurreição. E quem disse que Cristo deveria morrer milhões de vezes? A humanidade pode aprender com o amor. Quantas vezes a humanidade repete a mesma ideologia, que a forma mais pura de Deus se manifesta como um farol para os homens e tem de morrer pela humanidade. Mas ao invés de admitir isso, nós dizemos que Ele morreu por nós, para podermos fazer o que nós quisermos. Nós manipulamos tudo. Agora é diferente. Penso que a humanidade deve encarar a verdade. Ninguém está morrendo em nome de ninguém. Os judeus não vão morrer em nome dos árabes apenas porque eles têm uma espécie de ilusão própria. Se eles escolheram a violência, eu lhe digo, são eles que terão de pagar o preço. É isto que está acontecendo em Gaza. Foi a escolha deles. Eles pagam a conta pela escolha que fizeram. E se você encontrasse o seu pai hoje, o que diria a ele? Se ele concordasse em dialogar a princípio, primeiramente, ele teria de perceber que o mesmo filho que ele conheceu, que eu sou ele, mas em outra dimensão. E antes de tudo, que terá de responder por tudo que causou. É problema dele. É um projeto que ele começou, o movimento Hamas, e que ele tem de fazer alguma coisa a respeito. E se ele não fizer nada a respeito, eu vou. Eu vou. É por isso que estou fazendo isso. Ele começou este projeto e que quero vê-lo liquidado de alguma maneira. Não interessa como. Porque demolindo esse modelo, chamado Hamas, sei que estaremos erradicando ideologias que acreditam na violência como uma opção. Então, se eu tivesse que dialogar com ele, essa seria a nossa conversa. Se eu o encontrasse na posição de pai, pediria perdão, porque eu tive de fazer uma escolha muito difícil que lhe causou muita dor. Há uma grande diferença entre a pessoa e o líder do Hamas. Ele como líder e como meu pai. A figura humana, eu terei de falar 2 idiomas, com 2 pessoas diferentes. E quanto ao aumento do antissemitismo no mundo, o que você tem a dizer? É perturbador. De novo, estamos repetindo a mesma coisa, como se nunca tivéssemos deixado o século passado. Tudo começa com o antissemitismo, porque o antissemitismo não é apenas contra os judeus. É triste. Nós todos viemos dali. Se não respeitarmos isso, nossa fúria contra a nossa irmandade é uma fúria contra nós mesmos. Significa o começo da autodestruição. O começo da destruição da mesma família. É por isso que eu te digo, cada um tem de abrir mão do ódio. E se alguém está se colocando acima dos outros, daqueles chamados escolhidos, trata-se de uma grande responsabilidade. Sim, eles são os escolhidos, porque carregam uma grande responsabilidade. Na economia, na política, mantendo as coisas em ordem. Então,
Eles são aqueles que estão no comando, assumindo a responsabilidade. Não é um privilégio, é um peso nas costas. Muitas pessoas querem estar na posição de riqueza e poder, mas não estão qualificados. Pensam ser um privilégio? Eles querem ser uma pessoa poderosa ou pessoa responsável pelo território, pela humanidade, para ser servida. Eles pensam que é uma coisa que domina o jogo. Este é o pensamento egóico, para dominar. As mãos de Deus não dão poderes para aqueles que buscam por guerras, desesperados para estar no poder. É dado àqueles que entendem a importância do poder. E estes são a minoria. Sempre serão a minoria, nunca a maioria. Enquanto a maioria das pessoas pensa em riqueza como um privilégio, existem aqueles que têm a riqueza e pensam nisso com responsabilidade. Então, esse conflito entre os níveis mais baixos de consciência e os níveis mais altos de consciência vai continuar por lá. É assim que a vida foi criada. É impossível convencer algumas pessoas a ver o inverso. O antissemitismo? O que é o antissemitismo? Porque estamos enraivecidos por uma minoria de pessoas que, na verdade, têm lutado muito contra esse sentimento. Eles acreditam na educação como prioridade. E eles são uma força poderosa na inovação, em tecnologia. São super conscientes sobre todo tipo de futuro. Então, essa é a qualidade deles. É isso que dá a eles uma posição de vantagem. Se quiser fazer isso, apenas siga o líder. Repitam o mesmo modelo, educação, e não fazendo o contrário. Ao invés de darem educação às crianças, dão a elas armas, doutrinação, uma má ideologia, ódio. Dizem a eles que a terra é deles e que têm de dominá-la por meio da espada, pelo meio das armas. Enquanto essa minoria não disser, não estamos aqui para dominar o território, mas sim, estamos aqui pela educação, nós não chegaremos a um estado avançado de consciência. Essa é a diferença. Para encerrar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança para todos os brasileiros que nos assistem na Jovem Pan. Moçab, os brasileiros amam Israel e odeiam o terrorismo. E eu quero que você deixe uma mensagem de esperança para todos que nos assistem agora. Israel está lutando em nome do mundo livre hoje, contra a selvageria, contra aqueles que não valorizam a vida. Infelizmente, eu vim deste mundo. E foi antes do meu encontro com a consciência de Cristo, na qual transformou a minha vida da maneira mais bonita possível. Os cristãos pelo mundo e muitos outros veem Israel como uma força de vida. E isso contribuiu muito para a vida. Hoje, essa pequena nação está em crise, enfrentando ataques selvagens, enfrentando genocídio. Então eu peço, meus amigos na cristandade, a todos os que acreditam na consciência de Cristo, que se ergam. Não há dúvida, na verdade. E o que acontece contra Israel é que a personificação do mal não tem como não colocar dessa maneira. Isso não é uma declaração política. Se abandonarmos Israel nessa guerra contra os selvagens, abandonaremos Cristo. Abandonaremos o Pai. Abandonaremos o Filho. Abandonaremos tudo. Nesse Espírito, o Espírito Santo, que é a força da vida de todos nós, eu lhes digo que avançaremos na lucidez, nós avançaremos na tolerância, avançaremos no perdão, avançaremos no diálogo. É isso que Israel defende. O que você vê, o banho de sangue, Israel não causou isso. Israel não começou essa guerra. Israel esteve na defesa. Desde 7 de outubro e desde o começo desse conflito, 70 anos atrás, Israel esteve firme. Não há espaço para a dúvida. Eu estou com vocês e estamos todos juntos
nessa guerra contra a selvageria. Deus os abençoe.